Questão número 50 do exame para a Academia da Força Aérea em 2019 para a turma de 2020. Tópico da questão: números complexos. Muito bom dia a todos. Nesta questão do exame para a Academia da Força Aérea, tem que se determinar uma região formada pelos afixos de números complexos no plano de Argand-Gauss. Uma vez caracterizada essa região, deve-se verificar a veracidade ou falsidade de proposições a ela relacionadas. Vamos ao enunciado da questão e, na sequência, a solução comentada. Questão número 50. Considere, no plano de Argand-Gauss, a região S, formada pelos afixos P de xy, dos números complexos z igual a x mais y vezes i, em que raiz de menos 1 é igual a i. S é formada por três conjuntos de restrições. Primeira, módulo de z menos i maior ou igual a 1. Segunda, módulo de z menor ou igual a 2. Terceira, parte real do complexo z menor ou igual a 0. Analise cada proposição a seguir quanto a ser V verdadeira ou F falsa. Primeira proposição: a área de S é maior que 4,8 unidades de área. Segunda proposição: se K é o elemento de S de menor argumento, então K vezes I pertence a S. Terceira proposição: todo Z pertencente a S possui seu conjugado em S. Sobre as proposições, tem-se que quatro alternativas. Alternativa A: apenas uma é verdadeira. Alternativa B: apenas duas são verdadeiras. Alternativa C: todas são verdadeiras. E finalizando, alternativa D: todas são falsas. Vamos trabalhar na obtenção da região S no plano de Argand-Gauss, definida pelas restrições oferecidas no enunciado da questão. Essas restrições são as seguintes: S se compõe de três restrições. Primeira, módulo de z menos i maior ou igual a 1, módulo de z menor ou igual que 2 e parte real do complexo z menor ou igual a 0. Com as seguintes definições: i igual a raiz de menos 1, z igual a x mais y vezes i é um número complexo com x e y reais. E a parte real do complexo z é x. Vamos olhar agora a representação do complexo z no plano de Argand-Gauss. Então, z igual a x mais yi será representado pelo afixo pxy no plano de Argand-Gauss, aonde a abscissa é x e a ordenada é y. Além disso, o módulo de z é a distância, por definição, do afixo pxy à origem 0, 0. Logo, módulo de z é igual ao módulo de x mais yi, que é a distância do afixo à origem, ou seja, que é igual à raiz quadrada de x2 mais y2. O argumento θ, pertencente ao intervalo 0, 2π, argumento este do afixo P de xy, é o ângulo medido no sentido anti-horário,
Portanto, esse ângulo terá o seu seno igual a x dividido pelo módulo de z, e o cosseno será igual a y dividido pelo módulo de z. Aplicando o teorema de Pitágoras, o módulo de z ao quadrado é igual a x2 mais y2. De posse dessas definições preliminares, vamos passar agora à caracterização da região S. Análise da primeira restrição. Módulo de z menos i maior ou igual que 1. Então, substituindo z em módulo, maior ou igual que 1, vai nos levar ao módulo de x mais y menos 1 i maior ou igual a 1. Então, aplicando simplesmente a definição de módulo de um complexo z, ele será igual a raiz quadrada de x2 mais y menos 1 ao quadrado, maior ou igual a 1. Se nós elevarmos ao quadrado o lado esquerdo e o lado direito desta inequação, nós temos raiz quadrada de x2 mais y menos 1 ao quadrado é maior ou igual que 1 ao quadrado, que é igual a 1. Então, x2 mais y menos 1 ao quadrado é maior ou igual que 1. Vamos então à primeira conclusão. Para um complexo z igual a x mais yi, com x e y reais, nós temos que o módulo de z menos i maior ou igual que 1, se somente se, x ao quadrado mais y menos 1 ao quadrado maior ou igual que 1. Que lugar geométrico é esse? Os afixos do plano de Argand-Gauss que satisfazem essa inequação, representada aqui pela região assurada, são aqueles situados sobre ou exteriores à circunferência de centro no ponto de abscissa 0 ordenada 1 e raio igual a 1. Então, já temos um elemento importante para caracterizar a região S. Vamos à análise da segunda restrição. Módulo de z menor ou igual que 2. Aplicando novamente a definição, nós temos que a raiz quadrada de x2 mais y2 menor ou igual que 2. Elevando ao quadrado de um lado e de outro, nós temos que a raiz quadrada de x2 mais y2 ao quadrado menor ou igual que 2 ao quadrado, resultando então em x2 mais y2 menor ou igual que 4. Qual a conclusão? Para um número complexo z igual a x mais yi e x e y reais, nós temos que o módulo de z menor ou igual que 2 é a região tal que x2 mais y2 menor ou igual a 4. Que lugar geométrico é esse? Os afixos do plano de Argand-Gauss que satisfazem essa inequação, representada aqui pela área acinzentada, são aqueles situados sobre ou interiores à circunferência de centro na origem, ponto 0, 0, e raio igual a 2. Então, este é o segundo elemento para a determinação da região S. Conclusão 3. Para z igual a x mais yi pertencente aos complexos, com x e y reais, a parte real do complexo z menor ou igual a 0 ocorrerá quando x menor ou igual a 0. Novamente, qual é o lugar geométrico? Os afixos do plano de Argand-Gauss, que satisfazem essa inequação, representados aqui pela região acinzentada, são aqueles situados no segundo e terceiro quadrantes do plano. Então já temos agora os três elementos para caracterizar a região S no plano de Argand-Gauss. A determinação da região S se dará, portanto, pela interseção das três regiões. Aqui estão elas. A região determinada pela conclusão 2, quando interceptada pela região determinada pela conclusão 1,
exclui desta região da conclusão 2 todo o círculo de raio 1 e centro 0, 1. Entretanto, x tem que ser menor do que 0, o que excluirá toda a região à direita. Portanto, a conclusão é que a região S é dada por esta representação no plano de Argand-Gauss. De posse agora da região S, será possível fazer a análise das proposições. Primeira proposição: a área de S é maior que 4,8 unidades de área. Como é que eu calculo a área de S? Ela valerá a metade da área do círculo de raio 2 menos o círculo de raio 1. Então, π2 ao quadrado, que é o círculo de raio 2, menos π1 ao quadrado, que é o círculo de raio 1, dividido por 2. Isso dará igual a 3 meios de π. Se eu fizer a aproximação de π por 3,14, 3 meios de 3,14, aproximadamente dará 4,71 unidades de área, que é menor do que 4,8 unidades de área. Não é maior que, é menor que. Portanto, a proposição resulta falsa. Segunda proposição: se K é o elemento de S de menor argumento, então K vezes I pertence a S. Observando o gráfico, o menor argumento aqui corresponderá à origem. Portanto, para K é igual a 0. Logo, K vezes I igual a 0, porque K é igual a 0, e ele pertencerá a S. Logo, a proposição, neste caso, é verdadeira. Finalizando a última proposição, todo Z pertencente a S possui seu conjugado em S. Todo Z pertencente à região S terá seu conjugado em S. Vamos fazer isso por contra-exemplo. Então, vamos gerar um ponto em que isso não ocorre. Ou seja, se Z é igual a x mais y, seu conjugado será igual a x menos y. Se eu escolher Z pertencente a essa região aqui representado, seu conjugado estará logo acima, em Z barra. Mas a gente observa que Z barra não pertencerá a S, o que produz o contra-exemplo. Então, Z pertencente a S, seu conjugado não necessariamente pertence a S, como nesse caso aqui não pertence. Logo, a proposição é falsa. Conclusão final: a área de S é maior do que 4,8 unidades de área, é falsa. Se K é o elemento de S de menor argumento, então K vezes I pertence a S. Verificamos então que esta proposição é verdadeira. E finalmente, todo Z pertencente a S possui seu conjugado em S. Nós verificamos, por meio de um contra-exemplo, que esta proposição é falsa. Portanto, sobre as proposições, tem-se que apenas uma é verdadeira, que é a segunda. Logo, a resposta da questão é a alternativa A. Isto finaliza o exercício. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Caso tenham ficado com alguma dúvida, recorram preferencialmente à nossa plataforma Moodle em seu fórum de dúvidas. Um grande abraço e até uma próxima ocasião.